Hoje eu vou te mostrar como desenhar insetos. Esse método, na verdade, é um método que você vai reproduzir uma imagem, mas que você pode utilizar também nas suas criações. É um passo a passo em 5 etapas que eu faço com as minhas criações. E geralmente esse passo a passo, ele dá para você fazer diversas coisas, não só insetos, como figura humana, personagens fictícios e muito mais. Nesse vídeo você vai ver eu fazendo todo o passo a passo e eu vou pedir para você que quer aprender a desenhar de fato, não só ficar me assistindo. Existem muitas pessoas que assistem, mas que não colocam a mão na massa. O mais difícil, na verdade, é eu fazer com que você sente e desenhe. Tem muitas pessoas que ficam só assistindo e fica falando: ah, Inés, eu gostaria de aprender a desenhar. Quando eu pergunto, mas você pratica com bastante frequência? Uma vez por dia, né? E a pessoa fala para mim: não pratico muito. Cara, vou te falar que se você não praticar, não adianta nada. Não adianta você ficar me assistindo 1 milhão de vezes aqui e achar que só ficar assistindo passivamente você vai aprender. Então, antes de eu começar esse vídeo, assista e depois coloque em prática tudo o que você estiver assistindo, porque assim você vai aprender muito mais rápido, beleza? Sem mais enrolação, vamos aqui para o que interessa. Primeira coisa que você tem que entender que qualquer coisa que tenha vida, nós começamos com uma linha de gesto, uma linha de ação. E como que seria essa linha de ação nesse carinha aqui? Eu vou fazer de lápis para não estragar aqui a referência. Então, a linha de ação, o primeiro passo, eu vou colocar aqui, ó, o passo a passo nessa outra folhinha, que aí vocês vão ter esse material todo em PDF, como vocês já estão acostumados aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender para quando você estiver desenhando é o gesto. E o que é o gesto? O gesto é uma linha que guia o corpo, o movimento. Imagine que existam, não sei, 3 bolinhas, por exemplo. 3 bolinhas, eu vou fazer aqui um ponto no centro, mais uma bolinha aqui. Essas bolinhas, existem uma linha que conecta elas. Essa linha a gente chama de linha de ação, linha de gesto. Então aqui, ó, eu vou fazer com a canetinha vermelha. Essa linha aqui, ó, é a linha de ação ou linha de gesto. Dá no mesmo, tá beleza? Gesto barra ação. Eu tô pegando o gesto desse movimento. Então aqui, basicamente, nesse escorpião aqui, ó, vou botar para cá. Basicamente, a linha de ação ou linha de gesto pega bem aqui no centro, ó, bem aqui no centro, vem aqui para a cauda e vem aqui pro... Então aqui, ó, o que você vai fazer? Primeira coisa é você começar com o gesto. Então eu venho aqui, ó, é uma linha bem solta. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Não importa, você vai criar um objeto. Isso é muito fácil, porque quando você memoriza isso, na verdade, eu vou voltar. É muito mais fácil você memorizar isso do que os mínimos detalhes, beleza? Então, o gesto, além disso, o gesto ele é composto por linhas. Essas linhas aqui eu fiz um C. Eu já falei isso em outros vídeos. Caso você queira estudar, geralmente o gesto é estudado em figuras humanas, né? Mas você pode fazer isso em qualquer coisa, com tecido, com animais, como peixe. Peixe, por exemplo, tem muito essa linha de ação. Flores, tá? E árvores, muitas dessas coisas que não tenham vida também, por exemplo, tecido, como eu já falei, beleza? Então a linha de ação, ou linha de gesto, ela tem basicamente esses formatos. Ela tem o C, o S, o J, né? Um J pode ser um J assim, ó, tá? O I eu não gosto muito porque o I fica muito reto, então não fica tão gestual assim o desenho. Então aqui, ó, tá? São essas letras que você pode colocar no seu gestual, beleza? Então a primeira parte é sempre você focar no gesto, tá? A segunda parte agora, que é uma parte mais importante, uma das mais importantes do desenho, para você conseguir desenhar tanto olhando uma referência quanto criando, é você memorizar e tentar visualizar, tô ajeitando a câmera, os volumes, tá? Isso aqui eu bato na tecla direto, volumes simples, beleza? Ó,
nessa primeira parte são simples. O que são os volumes simples? São os seis principais, né? Os 6 volumes principais, que são a caixa. Você tem que transformar isso aqui em caixas, cilindros, esferas ou similares, né? Ou formas assim, ó, que elas têm a mesma origem da esfera, ovais, né? Oval, sei lá como é que se fala. Caixa, cilindro, esferas, pirâmides, cones, cone e o plano. O plano nada mais é do que essa face aqui, ó, uma face do... Isso aqui é um plano. Essa parte de cima da caixa é um plano, beleza? Isso é muito importante, decore isso. Plano. Tá? Isso é muito importante você conseguir, porque isso na verdade é como se fosse uma folha em perspectiva, num cenário onde você consegue estar olhando a profundidade. Então o que eu vou fazer agora? A partir desse momento, eu vou transformar basicamente o corpo desse animal, desse inseto, em planos. Uma coisa que é interessante, que o Peter Han fala muito, é você tentar identificar 3 partes principais de insetos. Ele tem esse livro num livro dele, que é Dynamic Bible, que é Bíblia Dinâmica, que é você tentar separar. Ele faz um esquema que é mais ou menos você tentar observar planificado como que é a construção, né, do corpo do inseto. Aqui, por exemplo, eu estou imaginando uma proporção que seria mais ou menos essa. Eu estou imaginando, tá? Não é bem essa aqui não, mas isso tem a ver com a construção do que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Bem planificado. Então, geralmente o inseto tem 3 partes, que é a cabeça, o abdômen, né? E o tórax. O abdômen é a parte de trás. Então aqui, ó, o tórax é um pouquinho maior. Geralmente o tórax é de onde que sai todas as patas, tá? E aqui, ó, é a cabeça. Então, mais ou menos assim. Aí depois tem a cauda, né? E aqui são 3 patas, ó. E tem essa aqui da frente. Essa aqui da frente não sei se está saindo da cabeça, não sei, tá? Se está saindo daqui, mas tudo bem. Então aqui, com isso em mente, você tem que tentar ver aqui, ó, quais são as divisões. E aqui, por exemplo, ela está fazendo um risco para cima. Então, o que você vai fazer? Ó, mais ou menos aqui. Eu vou fazer de lápis, porque depois eu vou dar o acabamento. Essa parte aqui, ó, é isso que você tem que entender. Eu vou fazer um pouco mais escuro para vocês terem uma ideia. Ó. Isso que eu acabei de botar aqui, essa parte, é uma face, que eu estou vendo a parte de cima e a lateral. Eu estou vendo a parte de cima e a lateral do corpo do escorpião. Então aqui, ó, eu posso fazer isso aqui. E a cabeça, mesma coisa. Eu não vou detalhar nada agora. A cabeça eu poderia fazer uma forma mais ou menos, ó, mais estreitinha, um pouco menor, né? O que eu fiz? Ó, simplesmente separei cabeça, tórax e aqui, ó. Eu estou imaginando uma linha aqui no centro, até aqui, ó. E aqui eu estou fazendo como se fosse... Eu nem estou arredondando, ó. Eu poderia arredondar um pouco. Eu estou fazendo mais escuro para vocês verem melhor aí. Então aqui são as 3 partes da cabeça, tá? Do escorpião, cabeça,
tórax e abdômen. E agora aqui, ó, eu vou fazer como se fosse várias seções cilíndricas. Ó, eu vou fazer, ou quadradas também. Aqui tanto faz, ó. Isso aqui que você tem que fazer quando você estiver desenhando, tá? Isso aqui, ó, é uma engenharia que você tem que tentar. Não é difícil. Vai ser difícil se você tiver dificuldade em estar desenhando os sólidos. Então, se você tiver com dificuldade de desenhar os sólidos, você vai ter dificuldade em estar desenhando de criação. Porque isso aqui, ó, é super importante que você consiga estar fazendo. Tá? É isso que basicamente eu vou fazer aqui. Eu não vou fazer uma forma mais orgânica, porque a forma orgânica tá na terceira parte. Então aqui, ó, eu já faria tudo junto, mas como você talvez não tenha um treinamento com um grau tão forte, eu te aconselho a você sempre fazer nesse esquema de várias, ó, aqui, ó, aqui, aqui, ó, você consegue contar com 1, 2, 3, 4, 5, você consegue até entender o processo de criação. Por quê? Porque aqui, ó, vai ficar mais fácil você conseguir. Aqui você já consegue ver ele. Você já consegue ver o escorpião aqui. E aqui, ó, essa forma é como se fosse uma forma assim, ó. Eu gosto de deixar tudo bem planificado antes. Aí ele afina no final, ó. Você consegue ver as faces do objeto, tá? Isso aqui é super importante. Essa, na verdade, é uma das faces mais, assim, dos volumes simples. É uma das fases mais importantes que você tem que conseguir fazer para estar desenhando insetos. E principalmente insetos, eles têm basicamente uma estrutura muito semelhante, só muda as proporções. O que eu vou fazer aqui agora? No chão, olha que interessante, ó. Você vai transformar isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui um esquema que é como se eu estivesse colocando. Olha o princípio básico que eu falei aqui. Tudo vai se conectando. Presta atenção aqui. Tudo vai se conectando porque isso aqui, ó, é um plano no chão. Isso é um plano onde você tem que entender que ele tá nesse plano. Então aqui, ó, eu vou apagar aqui. Para não misturar muito. E aqui, ó, eu vou fazer esse plano onde que ele está no chão. Beleza. Por quê? Eu gosto de marcar aonde que fica o local dos pés. Da pata, na verdade. São 3 patinhas. Então eu vou colocar essa patinha aqui, ó, como se fosse a marquinha no chão. Essa mais para cá. Isso você vai entender por quê. E essa bem para trás. Aqui, por exemplo, eu vou colocar ela aqui, ó. Que também são planos, são planinhos, ó. São planinhos no chão. Aqui, basicamente, se você quiser colocar na mesma reta, mais ou menos, aqui, você não tá vendo essa aqui, ó? Mais ou menos aqui. Mais ou menos, cara, não precisa ficar muito preocupado com isso, não. E o outro? Aqui, ó, tem a sombrinha também no chão que ajuda. Ó, esse é o ponto, tá? São 3 partes, coxa, né? Aqui, ó. Não sei se isso pode ser chamado de coxa. Então, basicamente, eu vou tirar aqui, ó, 3 pontos de onde que vão sair esses membros, né? E agora você vai transformar tudo em cilindro, tá? Não fique bitolado ou querendo fazer nada muito elaborado. Por exemplo, aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode fazer uma forma assim, ó. O pezinho, por exemplo, você pode fazer um cilindrinho cortado ao meio. Beleza?
Então aqui, ó, você vai fazer um cilindro cortado ao meio. Você pode fazer primeiro como se fosse um esqueleto guiando, tá? Ó, assim, assim e assim. Lembre-se que um cilindro em perspectiva, ele pode diminuir ou aumentar. Eu já vou fazer mais gordinho, um pouco mais anatômico, não muito, tá? Eu não quero... Aqui, ó. Aí eu já vou apagando um pouco para não ficar confuso. Você pode fazer isso no digital. Isso vai te ajudar bastante aí. Fiz a primeira patinha, a segunda patinha eu vou fazer de novo, ó. Como se fosse um pezinho de cartoon mesmo. Ó, eu vou puxar daqui, ó, vou anotar aqui de novo. Essa é um pouco maior, né? Só para eu ter essa noção. Sempre tente deixar visualizando, se você está vendo... Geralmente, se você está vendo por cima, você vai ver a boca do cilindro, né? A parte de cima do cilindro. Aqui, por exemplo, essa patinha aqui, você pode também fazer assim, como se fosse ou uma parte quadrada, ó, assim e assim, ou cilíndrica, tanto faz, tá? Ó. Aqui eu estou deixando um pouco mais orgânico, mas essa parte orgânica eu vou deixar mais para a terceira parte, que a gente vai ver daqui a pouco, ó, tá? E essa pata aqui sai de trás, ó, ela sai daqui e está virado para trás, então o cilindro está virado ao contrário, ó. Ela também é um pouco maior. Aqui, a patinha aqui, eu vou fazer de novo, como se fosse... Não tem tanto problema, você fazer... Tenta sempre jogar tudo em 2D, em 3D. Aqui, ó, fiz as 3 patas de um lado, vou fazer as 3 patas do outro. Lembre-se que elas vão sair, talvez elas fiquem escondidas, principalmente a parte que está saindo do corpo. Isso é muito importante que você entenda, porque tem muita gente que erra essa colocação. Se você até quiser desenhar a transparência, ó, para você entender como que são as partes, você pode, aqui, ó, essa aqui, vem para cá, ela aparece um pouco, né? Ó, talvez até mais. Essa segunda tá em escorço, essa aqui, ó. Escorço é um cilindro em perspectiva. Essa aqui, ó, ela tá bem assim, ó. Tá? Então, isso é muito importante que você entenda que essa segunda parte, ela tá bem escorçada. Eu vou apagar aqui, ó. E a terceira que tá virada para lá, para cá, tá? De novo, ó, vai sair daqui. Se estiver empurrando para lá, você não vê um cilindro. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Vai ser grande essa aula, então já fique até o final. Deixa eu botar para cá, ó, botar aqui para cima, assim para você entender. Se tem um cilindro virado para lá, você tá vendo ele assim, ó. Ó. Se tem um cilindro virado para o contrário, esse aqui, por exemplo, a pata da frente, você vai ver ela assim, ó. Existe uma sobreposição, tá? Tipo isso, ó. Existe uma sobreposição aqui, onde você tem que tentar entender aqui essa patinha, por exemplo, ó. Eu apago aqui, dá uma balançada na mesa, meu tablet que está filmando, ele balança. Mas isso aí a gente releva, né, gente? Ó, vou fazer mais uma aqui. E eu não fiz ainda as garras, né? Essas garras aqui, brutas aqui, eu não fiz ainda. Isso eu vou fazer com vocês também. Ó. Vejam como que só nessa estrutura, olha que interessante, eu estou olhando aqui, já está muito legal, né? Você já consegue perceber que é um escorpião. Ele já tem vida, né? Mesmo que não tenha tanto
tanto detalhe, na verdade não tem, é só a construção. Só tem aqui a construção. Você consegue perceber. E o que é interessantíssimo num desenho de criação é que você começa a entender, tá? Toda a construção aqui, ó. Eu vou limpar um pouco, só para não ficar confuso para você aí, ó. Eu tô limpando um pouco. Beleza, limpei. Agora eu vou estar fazendo aqui, eu vou fazer uma linha só no centro para eu não perder, ó. Essa linha é super importante em cada parte aqui, ó. Beleza. Feito isso, eu vou fazer a garra. Essa garra aqui, eu não estou entendendo muito bem como que ela, da onde que ela sai. Me parece que ela, eu poderia ter estudado isso um pouquinho antes, mas eu acho que ela sai, não sei se ela sai da cabeça ou daqui. Mas pra gente, eu vou colocar dos dois lados. Aqui eu vou fazer primeiro, ó, um plano, como se fosse uma coisa assim, ó, arredondada. Ó, isso que é o mais difícil que você tem que conseguir fazer, tá? Transformar em formas simples, beleza? Transformar em volumes simples. Aqui no começo do vídeo eu falei com você, para você transformar em tudo em formas simples. Por quê? Quando você transforma em formas simples, fica mais fácil de você memorizar, de você guardar na sua cabeça como que são essas partes, tá? E aqui, ó, eu vou puxar para cá um pouquinho. A garra dos dois lados, ó. Eu poderia fazer uma grossurinha nessa garra, que ela é uma forma mais orgânica, né? Como se fosse um alicate, um bico de um pássaro, por exemplo. Veja que essa forma aqui, eu posso jogar para o outro lado, só que ela está um pouquinho virada. Ela não está totalmente de lado, igual essa aqui. Então aqui, ó, eu posso puxar uma linha aqui, mais ou menos para saber a altura. E ela mexe também, ele mexe, né? Isso aqui ele pode, ó. Se tem essa face aqui, ó, eu vou fazer mais ou menos ela aqui, ó. Como se fosse um... E a garra vai estar saindo daqui dos dois lados, ó. Essa linha aqui, ó, seria essa linha aqui assim. Aqui talvez não dê para ver direito, mas tudo bem. Agora que você tem que focar aqui, ó, nessa construção. Eu vou fazer aqui uma forma aqui do braço dessa garra, né? Talvez tenha 3 conexões também, mas como aqui não tem muito espaço, ó, eu vou colocar só 2, não vou colocar 3 não, tá? Vou colocar um virado aqui assim para cima. E um virado para a garra. Aqui a sapata já vai sair. Já não aparece mais. E aqui agora, ó, eu tô... A segunda parte, que são os volumes simples, ela tá pronta, tá? Tá pronto. Agora o que a gente vai fazer? Terceira parte, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido. Se eu fosse tipo, desenhar isso aqui, eu ia desenhar com mais calma, mas é para o vídeo não ficar muito grande. A terceira parte, que é uma parte que eu gosto muito, é formas orgânicas. Você vai transformar essas... Agora que é interessante. Formas orgânicas.
você vai transformar isso aqui em formas orgânicas. Formas orgânicas são o quê? Você vai transformar, por exemplo, uma caixa. Imagine uma caixa. Vou fazer aqui uma caixa. Ela tá rígida, ó. Isso aqui é você transformar ela numa forma orgânica, ó. Um exemplo, um pão, um pãozinho. Um pãozinho, ele... Isso aqui é uma forma orgânica. Outra forma orgânica, mais oval, né? Ó, você pode só fazer uns achurados para transmitir o contorno, ou fazer isso aqui, ó. Fazer linhas de envolvimento. Linhas de envolvimento nada mais é do que você traçar algumas linhas, ó. Isso aqui são linhas de envolvimento e linhas de sentido, tá? Ó. Quando você for sombrear, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, eu vou transformar agora esse escorpião em formas mais orgânicas, para ele ficar, porque ele é todo orgânico, né? Ele não é quadrado, ele não é todo formado de quadrados. Então aqui eu vou dar uma apagada de leve, ó. Eu gosto de apagar de leve para eu conseguir. Se você desenha no digital é muito mais fácil, tá? Eu fiz mais forte também essas marcações, até para você enxergar com mais facilidade aí no vídeo. Mas se eu estivesse fazendo no meu dia a dia aqui, essas minhas marcações iam ser bem mais sutis, tá? Essas minhas marcações iam ser bem mais sutis. No digital, por que eu falei no digital? Porque você poderia desenhar numa outra camada, tá? Que a gente trabalha em camadas, então agora talvez você não esteja vendo nada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou separar aqui também em partes, porque aqui o abdômen do nosso carinha aqui é separado em partes, então aqui, ó, olha que interessante, eu já vou começar a colocar sobreposições. O que são sobreposições? Nas formas orgânicas, além disso, existe esse conceito de sobreposição. Se eu tenho uma forma orgânica que está aqui na frente, ó, assim, ó, eu tenho uma outra que esteja aqui na frente, tem uma outra que está aqui, uma outra que está aqui. Isso são sobreposições, tá? Então aqui, ó, sobreposição. Isso vai dar a hierarquia do que está na frente do que está atrás. Então, quando você faz isso, ó, aqui... E outra coisa, você pode criar também, tá? Não fica muito preso a ter que deixar tudo 100% fiel ao que está na referência. Aqui, por exemplo, ó, eu estou só deixando. Eu vou marcar essa linha aqui no centro de novo, só para me ajudar, que aqui, ó, você não precisa fazer igualzinho a referência. Ó, aí aqui, ó, eu já fiz a parte de cima, né? As patinhas eu vou deixar do mesmo jeito, de novo.
Basicamente só vou agora unir. Vou deixá-la um pouco mais orgânica. Fazer umas linhas de sentido, ó, umas linhas de envolvimento. Isso é você... Essa forma orgânica, para você conseguir tá sombreando, elas são super importantes, porque isso vai te ajudar bastante na hora de estar fazendo os sombreados, ó. Você vai conseguir, de fato, sombrear elas, ó. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, se tiver um volume assim, ó. Beleza? Aí o que acontece? Eu vou continuar fazendo isso aqui, deixando elas um pouco mais fininhas, um pouco mais fiel, né? Fiel ao que está sendo proposto. Aqui, ó. E tem essa última aqui que ela... Aí aqui eu tô meio que tentando masterizar um pouco o como que ela é de fato, como que são as ligações, né? Eu não me preocupo com textura, nada disso ainda. Aqui eu vejo que eu tenho parece uma mini panturrilha, né? Mas tudo bem. Olha como que aqui, ó, e aqui cada um desse aqui, por exemplo, ó, cada um desse aqui, ele tem um sentido, ó. Ele entra aqui, ó. Ele entra e sai. Ali, ó. Vejam que interessante, né? A textura aqui da garra, né? Eu vou fazer aqui um sentido, ele é mais arredondado, ó. Você não precisa estar fazendo essas linhas todas. Eu estou fazendo mais para você estar vendo, para você entender e depois você começar a detalhar. A cabeça, galera, eu não faço a menor ideia de como que é uma cabeça de um escorpião, tá? Não sei se o olho é aqui. Se ele tem uma boquinha, tipo uma formiga. E isso é pesquisa, tá? Mas o que é interessante aqui você perceber é que não precisa ficar tão bitolado assim. Essa garra aqui eu acho que ficou muito grande. Pra cá, de novo, ó, eu vou fazer agora uma forma mais orgânica também. Tem que ter essa separação, tá? Eu vou correr aqui um pouquinho. Só para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Comenta aqui embaixo se você está gostando desse vídeo. Eu faço esses vídeos com muito carinho, com muito empenho para vocês. E eu sempre estou buscando... Comenta aqui também o que você gostaria de estar aprendendo comigo. Que eu estou sempre buscando novos conteúdos. Lembrando que eu tenho a minha mentoria. Caso você queira aprender diretamente comigo, já tem uma galera, não muitos, mas tem uma galera que já está aprendendo comigo. E eu tenho também o meu curso online de desenho, onde você pode estar aprendendo tudo isso aqui que eu estou te mostrando e muito mais, de maneira muito interessante e de maneira que você consiga realmente seguir um passo a passo, tá? Lá dentro você vai ter um grupo de acompanhamento dentro do WhatsApp, onde eu vou estar dando dicas, eu vou estar mostrando os erros e acertos da galera, beleza? Botando conteúdos novos e muito mais lá dentro do meu curso de desenho, do desenho de imaginação, caso você queira estar aprendendo a desenhar de imaginação. E se você confiar em eu te ensinar, eu vou estar te ensinando. E eu estudo bastante, eu foco muito nessa questão para você conseguir de fato desenhar o que você quiser de imaginação. Caso você queira, está aqui embaixo na descrição. E é isso.
beleza? Aqui, por exemplo, ó, tem uma textura um pouco mais espetada, né? E aqui tem tem uma característica muito interessante, esse ferrão aqui, ó. Tá aí. O que você tem que entender agora? Parte 3, eu transformei. A parte 3 e parte 4, elas são muito semelhantes. Que é você transformar as formas orgânicas cada vez mais. Você parte de uma forma orgânica mais bruta para uma forma orgânica mais detalhada, tá? Então aqui, ó, a 3 e a 4 eu já fiz. E agora são os detalhes. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou separar isso aqui para vocês. Parte 4. Formas orgânicas mais detalhadas. Eu já fiz isso. Detalhadas, tá? O que seria mais detalhado? De você começar a fazer mais reentrâncias. O que seriam fazer reentrâncias? Ao invés de você só fazer uma forma orgânica assim, ó, com volume, com as linhas de sentido, por exemplo, você fazer isso, ó, você já começar a trabalhar um pouco como que é a superfície desse objeto, né? Ó. Você já começa. Aqui ainda não estou renderizando, eu não estou fazendo que é a parte 5, tá? Aqui eu estou só meio que insinuando os volumes, a textura, não muito além disso. A parte 5 é detalhes, renderização, tá? Renderizar. Renderizar é igual a você fazer texturizar, botar textura, mais luz e sombra, tá? Esse conceito eu não vou falar aprofundado nesse vídeo, mas eu vou fazer nesse aqui para vocês verem, tá? E eu não vou fazer nele inteiro, porque não precisa. Eu tenho uma aula, eu tenho um vídeo aqui em cima, onde que eu falo sobre isso, bem mais aprofundado, que eu falo também sobre a barra de textura. Eu vou até anotar aqui o tempo para eu colocar aqui em cima, tá bem aqui em cima, só clicar aí para você assistir. Então, quando você vai renderizar, detalhar, você tem que pensar da seguinte maneira: várias partes aqui dele são muito interessantes para você estudar texturas. O que seria isso? Eu não vou renderizar ele inteiro, tá? Mas, por exemplo, eu gostei muito da garra. Então a garra seria legal você tentar fazer uma barra de textura parecido com isso aqui. Ó. Você vai sentar, como eu falei no vídeo, você vai tentar fazer uma barra de textura da luz para sombra, luz, sombra. Aqui eu vou fazer o contrário. Então aqui, ó, eu acho, eu tenho uma caneta aqui mais fininha, que na sombra eu posso deixar assim, ó. Aqui ele tem esse movimento aqui, ó. Tá? Isso aqui ele faz uma volta, assim, ó. Sombra, tons médios, luz. A luz está vindo de cima. A luz está vindo daqui, ó. Uma luz vindo daqui, iluminando essa parte, tá? Então a luz aqui, ó, tá fazendo isso aqui, ó. Então, o que você pode tá tentando fazer? Não precisa, ó. O mais difícil, na verdade, não é o escuro, é a transição do tom médio para o tom claro. Aqui o bicho pega,
Eu vou pegar aqui uma caneta bem fininha, tem uma 01 aqui, ó. E essa aqui não tá funcionando. Tem uma 03 aqui. Ó. E o que é interessante, caso você tenha tinta, aqui talvez ficaria mais interessante, tá? Isso é uma barra de textura. Isso é uma barra de textura que eu posso usar aqui. Eu vou usar aqui para vocês verem como que é interessante. Ó, essa parte, a luz está vindo daqui, então mais ou menos aqui, ó. E a textura de fora, ela também manda muito. Aonde que não entra a luz, eu faço mais escuro. Ó. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa que eu tô pecando aqui nessa. Ó. A parte mais grossa, ela não me interfere tanto. Ó. Aqui eu posso fazer uns biquinhos assim, ó. Essa parte ele entra, então não tem tanto problema. Aqui também na garra entra. Conforme ela vem subindo, aí você pode trocar de caneta. Ou continuar com essa aqui também, não tem problema nenhum. Ó. Conforme agora ela vem subindo, eu vou trocar aqui de caneta para você ver como que é o processo de renderização. Essa parte é muito interessante, é muito legal. E se você memorizar que cada parte do corpo dele tem uma renderização diferente, e a renderização ela segue também o movimento do corpo, tá? Ela segue o movimento do corpo. E aqui, ó, são bolinhas, né? Você vai fazendo um monte de bolinhas, meio que um Czinho, né? Ó. Meio que seguindo. O corpo dele. Onde que não tem tanta luz batendo? Claro que assim, a renderização eu tô fazendo com a caneta de nanquim. Mas se você quiser fazer isso com tinta, eu até te aconselho a você fazer também trabalhar com tintas, porque a renderização, quanto mais materiais você utilizar, aqui nos vídeos eu estou sempre utilizando uma caneta, mas você pode estar utilizando outras coisas, tá? Você não precisa estar trabalhando só com caneta o tempo inteiro. Você pode também estar trabalhando com outras ferramentas, caneta de nanquim, como eu estou trabalhando aqui. Você pode estar trabalhando com brushes, com aquarela e muito mais, tá? Aqui eu vou dar uma acelerada. Ó, basicamente você fez aqui uma volta, ó, tá? Aí o que acontece aqui? Se você quiser, você pode renderizei aqui. A pata é a mesma coisa, você pode fazer tipos de renderização. Eu não vou focar muito nisso, tá? Aqui eu vou fazer mais só uma insinuação das partes, ó. Ele tem uns pelinhos, né? Tem uma caneta aqui muito boa que eu não estou usando.
Nessa parte aqui, eu vou dar uma acelerada, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Acelerada no vídeo para não ficar muito longo. E a partir desse ponto eu estou marcando mais assim os escuros com uma brush mais escura, tá? Uma brush bem mais escura. E depois eu vou texturizar um pouco mais, mas não vou texturizar muito, até para o vídeo não ficar tão longo, como eu já falei. Mas aqui você já consegue ver o corpo, né, do escorpião. Aí agora eu vou fazer algumas texturas, nada muito elaborado, nem nada do gênero, mas só para ficar mais fiel. Claro que, assim, daria para fazer muito melhor, mas como a gente está, eu estou fazendo aqui para vocês, para o vídeo não ficar tão longo assim, né? É muito importante que você entenda que tudo que você desenha, basicamente, tem que partir desses princípios que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é gesto, volume simples, formas orgânicas detalhadas e renderização. A renderização, basicamente, é essa barra de textura seguindo a luz e sombra e seguindo também esse vídeo que eu coloquei no link para vocês, beleza? Eu vou terminar ele aqui. Qualquer observação eu vou estar falando com vocês. Aqui essa textura, por exemplo, eu dei uma base primeiro agora de caneta brush, que aí ela já está um pouco falhandinho, né? Ela já está falhando. Então eu já gosto de usar ela como um tom médio, meio médio, para eu conseguir. E aqui, ó, tem esse volume, essas texturas aqui, ó. Elas têm que seguir mais ou menos um padrão de volume para não ficar muito estranho, né? Ó. Ali, ó. Vejam como que você já consegue perceber. Aqui, por exemplo, eu poderia escurecer um pouquinho mais, né? Daria para eu caprichar um pouco mais nessas texturas, tá, gente? Dá para caprichar bastante aqui. Aqui, por exemplo, é uma textura muito interessante, ó. Nessa parte aqui, ó. Mas como o vídeo tá muito longo já, eu tô dando uma acelerada, beleza? Ele tem pelinhos também no corpo, né? Onde você consegue visualizar todo uns pelinhos.
Aqui a textura, ó, ela segue o movimento do corpo. Ela segue esse movimento. Olha que interessante. Aqui, ó. E a gente não precisa fazer a textura nele inteiro, né? Você pode deixar meio que insinuado também as coisas. Você não precisa estar fazendo a textura no desenho inteiro para demonstrar que é um escorpião. Aqui é uma foto. Você não precisa estar fazendo todas as texturas como está na referência. Para estar fazendo a entender que é um escorpião. Aqui você já está conseguindo ver. Ó, eu acho que já está legal. Eu gosto também de fazer uma marquinha no chão. Já está dando a sensação de que ele está aqui, ó. É meio que uma sombrinha só por baixo, né? Só para... Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo. Eu pensei que não ia ficar tão longo assim. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. Valeu, eu já falei, né? Se inscreva no meu canal. Não se esqueça de estar comentando aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta aqui. Curte o botãozinho. Me embolei aqui no final, mas é isso. Valeu e até a próxima.